Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você sobre a necessidade do novo nascimento para a salvação. Te convido a uma reflexão no Evangelho de João, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O texto que lemos apresenta um diálogo que Nicodemos teve com Jesus Cristo. E através desse diálogo, podemos aprender algumas verdades importantes. A verdade principal é sobre a necessidade do novo nascimento para a salvação. Nicodemos estava impressionado com os milagres que Jesus fazia e resolveu visitá-lo em sigilo durante a noite. Nicodemos era um dos principais dos judeus, um homem religioso, intérprete e mestre das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, um conhecedor das principais diretrizes da religião judaica, membro do Conselho Normativo Judaico, chamado Sinédrio, e apesar da sua posição de liderança na sociedade judaica, Nicodemos trata Jesus com respeito e reverência ao chamá-lo de mestre, que veio da parte de Deus. Lembrando que a grande maioria da liderança judaica rejeitava os ensinamentos de Jesus e havia aqueles que tramavam a sua morte. Antes que Nicodemos fizesse uma pergunta, Jesus faz a seguinte afirmação: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Apesar do conhecimento de Nicodemos, ele não compreendeu essa afirmação de Jesus. Para Nicodemos, voltar para o ventre materno e nascer de novo era algo absurdo, incompreensível. Ele entendeu o novo nascimento no aspecto físico e não no aspecto espiritual. Então Jesus afirma novamente: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala com clareza sobre a necessidade do renascimento espiritual para que uma pessoa tenha a vida eterna com Deus. Esse novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo e trata-se de uma profunda mudança no coração do ser humano, inclinando-o para Deus.
é a instauração de uma nova vida, uma ressurreição espiritual. É o surgimento de uma nova criatura que possui novos hábitos, interesses, desejos, pensamentos, esperança e fé. Esse novo nascimento é necessário para a salvação, porque todos nós, descendentes de Adão e Eva, herdamos o pecado deles e somos moralmente incapazes de fazer o bem. Precisamos da ação salvadora de Deus para nos tirar das trevas, do estado de condenação e morte espiritual. Quem nasce de novo demonstra os frutos do Espírito Santo na sua vida. E em várias passagens da Bíblia, aprendemos sobre as marcas daqueles que já passaram pelo novo nascimento. Quais são essas marcas? Quem nasceu de novo crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado da parte de Deus para salvar. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, pratica a justiça e ama seu irmão. Quem nasceu de novo vence o mundo através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso fica registrado na primeira carta de João. O reino de Deus pode ser alcançado sem dinheiro, posição social e conhecimento humano, mas jamais pode ser alcançado sem um novo nascimento. Nicodemos, um mestre da religião judaica, não compreendia os elementos básicos da fé salvadora. Não entendeu as afirmações de Jesus porque precisava nascer de novo. E não o nascimento físico, como ele erradamente pensou, mas o nascimento do alto, ou seja, a regeneração produzida pelo Espírito Santo. Nicodemos entendia que a salvação era alcançada através das boas obras, mas Jesus enfatiza que a salvação é um ato soberano de Deus através da ação do Espírito Santo, que produz regeneração no ser humano, trazendo arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus. Jesus compara a ação do Espírito Santo com a ação do vento. Ninguém pode controlar o vento. Ninguém sabe sua origem e seu destino final. O vento atua com independência. Ele não pode ser visto, mas temos a certeza que ele existe porque o sentimos e ouvimos o seu barulho. Assim é a ação do Espírito Santo, ação soberana, misteriosa e incompreensível. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade e age de acordo com sua própria vontade. Jesus chama a atenção de Nicodemos pelo fato dele ser mestre em Israel e ainda não ter compreendido verdades espirituais básicas. Se Nicodemos não crê quando Jesus fala sobre coisas terrenas, como ele iria crer se Jesus lhe falasse sobre coisas celestiais? Verdades claramente ensinadas pelas Escrituras, que se referem a coisas que acontecem na terra, não eram acreditadas? Como Jesus poderia lhes falar das coisas que acontecem no céu? Infelizmente, meus irmãos, ainda existe na igreja de hoje muitas pessoas como Nicodemos. São pessoas religiosas, mas que ainda não tiveram um encontro transformador com Cristo. Pessoas que ainda não foram regeneradas pelo Espírito Santo e por isso não entendem a palavra de Deus e não vivem de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz: Ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O ensino ou testemunho de Jesus deveria ser aceito por Nicodemos, porque Jesus não somente já havia estado no céu, como também é o autor de todas as coisas nos céus e na terra. Jesus fala de algo que ele mesmo estabeleceu. Jesus tem toda a autoridade para falar das coisas celestiais. Ele veio do céu, ele é Deus e assumiu a forma humana para revelar as boas novas de salvação aos homens.
Nos versos 14 e 15, Jesus fala sobre sua missão aqui na terra, quando faz uma referência a um acontecimento registrado no Velho Testamento, quando os israelitas foram mordidos por serpentes venenosas e Moisés foi orientado por Deus a fazer uma serpente de bronze, e todos que olhassem para a serpente não morreriam. Do mesmo modo, os homens sujeitos à condenação por causa do pecado poderão receber restauração e vida eterna se olharem para Jesus Cristo, que foi levantado e morto na cruz do Calvário, mas que ressuscitou e subiu ao céu. Jesus termina dizendo: todo aquele que nele crê será salvo e terá a vida eterna. A religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. É necessário crer e confessar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Que a graça de Deus alcance sua vida, que o Espírito Santo de Deus toque em seu coração, trazendo vida e transformação. Que Deus te leve a buscar mais da presença do Espírito Santo na sua vida, para que você compreenda melhor a Bíblia, sua missão neste mundo e a vontade de Deus para a sua vida. Fique com Deus. Deus te abençoe.